Boa noite. Hoje nós vamos, então, nas resoluções de simulados, as resoluções de questões, todas com a base na banca IBAN, e depois, posteriormente, nós vamos também resolver questões de prova mesmo da IBAN. Vamos começar, então, com alguns autores que nós trabalhamos na aula anterior, e o primeiro que nós temos aí é o Fonseca, que fala sobre a pedagogia de projetos. Então, nós estamos falando da pedagogia de projetos. Segundo Lúcia Lima de Fonseca, a pedagogia de projetos, ela está buscando o quê? Então, eu tenho que lembrar que a pedagogia de projetos, ela valoriza a participação ativa da criança. Quando a criança participa ativamente, ela permite, essa participação ativa, ela permite que a criança vá construindo seu conhecimento através de elementos significativos. Por exemplo, experiências concretas, experiências colaborativas. Esse aluno, essa criança, ela não está reproduzindo conteúdos, ela não está repetindo conteúdos. Então, nós podemos colocar aí que a pedagogia de projetos, ela valoriza a participação ativa das crianças. A pedagogia de projetos, ela busca construir aprendizagens significativas, experiências significativas na criança. Item A reprodução fiel de conteúdos do livro didático. Fiel, reprodução fiel, eu estou simplesmente copiando. O próprio nome já fala, eu estou reproduzindo aquilo que eu já tenho. B, o protagonismo infantil e a construção, o protagonismo infantil e a construção de conhecimentos significativos. Protagonismo infantil, eu estou deixando com que a criança seja o centro, e ela, a partir do momento que ela é o centro, ela está participando, eu estou fazendo com que ela construa conhecimentos? Isso tem que pensar. C, aplicação de exercícios repetitivos para fixar conteúdos. Lembra, eu sempre falo, estou falando para vocês, não estamos falando da nossa experiência dentro da sala de aula. Para ser assertivo nas questões, nós temos que pensar como os autores, e não na experiência que eu tenho de sala de aula, certo? Então, a aplicação de exercício repetitivo, mas eu faço isso na minha sala, mas nós não estamos falando do que nós fazemos, nós estamos falando do que a autora propôs com a pedagogia de projetos. Não posso ficar repetindo. Não posso ficar repetindo. ênfase exclusiva na avaliação dos resultados finais, eu vou pensar só no resultado final, exclusivamente. Lembra que eu também falei, palavras muito abrangentes, muito redundantes, sempre nos levam ao erro, tá? O que a pedagogia de projetos busca? Valorizar a participação ativa das crianças. Alternativa correta, o item B. O protagonismo infantil. Com esse protagonismo infantil, o que eu estou fazendo? Com que a minha criança construa conhecimento. Essa é a alternativa correta. Próxima. Nessa perspectiva de pedagogia de projetos, então continuamos na perspectiva da pedagogia de projetos. Quem é o professor? Como que o professor atua? Quem viu a aula da segunda-feira, viu que todos os autores falavam a mesma coisa, pontuavam a mesma coisa. O professor como transmissor, mediador, boa, Grazi, avaliador, organizador. Mas eu organizo as minhas atividades. Estamos falando da autora. Mas eu avalio os meus alunos. Mas eu estou transmitindo todas as informações. Não. O professor, ele tem que trabalhar
numa perspectiva de mediar. E quando ele está mediando, ele está provocando desafios e apoiando investigações. O professor, ele deixa, todos os autores de segunda-feira falou isso, o professor deixa de ser o transmissor de conteúdo e vai atuar como mediador. Assim, esse professor está incentivando a curiosidade, propondo desafios e apoiando a investigação do aluno. E quando o aluno investiga, ele cria experiências. E quando ele cria experiências, ele agrega ao conhecimento significativo. Para Jussara Hoffmann, mudamos o livro, avaliação na educação infantil. Como que tem que ser a avaliação na educação infantil? Vamos pensar, minha criança na educação infantil, ela está ali para ser punida, para ser classificada, para ser avaliada, ou ela está ali para construir o conhecimento? E a partir dessa construção mediada do conhecimento, eu vou observando o crescimento dessa minha criança. A avaliação na educação infantil, ela deve ser sempre formativa. Eu estou buscando formar a minha criança. E quando eu estou buscando formar a criança, ela tem que ser também contínua, o tempo todo, através da observação. E eu vou interpretando, como eu estou observando, esse desenvolvimento da criança. Não é classificatória. O próprio nome do livro já fala da avaliação com um olhar sensível. Então, é uma avaliação sensível, contínua, voltada à compreensão da criança. Nós falamos que existem 3 tipos de avaliação: a formativa, a somativa e a diagnóstica. Mas quando nós falamos de educação infantil, nós temos apenas que nos focar na avaliação formativa, aquela que está formando o meu indivíduo. E essa formativa, ela é contínua, através do quê? Da observação. Eu vou interpretar o desenvolvimento da minha criança. Ainda nessa visão da avaliação formativa, o registro. Tudo bem, eu estou avaliando a minha criança, estou observando a minha criança, como eu vou registrar isso? Na visão da autora, tem um objetivo principal nesse registro avaliativo. Esse objetivo é eu classificar? Não, nós já falamos ali anteriormente. Nós usamos a palavra, né? Então vamos voltar só para a gente entender. Se eu estou avaliando, eu tenho que registrar essa avaliação. Esse registro da avaliação é através de uma prova, é através de relatos, é através de fotos, é através de notas, é através de testes, é através de provas padronizadas ou externas. Como que eu vou registrar isso tudo? Vem aqui para a questão 4. Esse registro avaliativo, como que ele tem que acontecer? Esse registro, ele é através da observação. Então, ele vai ser uma ferramenta positiva para que eu me apoie para entender como essa criança está evoluindo. E eu vou refletir pedagogicamente nos meus planejamentos e nas minhas ações educativas. Porque a partir do momento que eu estou observando o desenvolvimento, ponho nos relatos, registro esse desenvolvimento da criança, eu consigo observar quais são as intervenções que eu preciso fazer para com essa criança, ou para com o grupo todo. Então, o registro avaliativo, na visão da autora, tem sim um objetivo principal. E qual é esse objetivo principal? Construir provas finais para selecionar alunos. Selecionar, eu vou classificar. Classificar, eu vou punir a criança. Controlar a frequência das crianças, refletir sobre o desenvolvimento infantil e orientar práticas pedagógicas com toda certeza. Peraí. Aí. Tem hora que vai, tem hora que não vai, mas vamos lá. A alternativa C, refletir sobre o desenvolvimento infantil e orientar as práticas pedagógicas. Através dessa observação, eu consigo entender o que está acontecendo.
Substituir relatórios pedagógicos por notas numéricas? Não, nós não vamos classificar, nós não vamos dar nota para criança na educação infantil. Mudamos o livro. Segundo Moreira e Kandal, o currículo, então nós estamos falando do currículo, deve ser entendido como? O que é o currículo dentro da perspectiva desse livro em específico? O currículo, ele tem, dentro desse livro, algo que não é neutro. O currículo não é neutro, ele é flexível. E esse currículo flexível, ele vai ser escrito, ele vai ser montado, ele vai ser planejado, refletindo contextos culturais, sociais, políticos e históricos. Ele deve ser pensado de forma crítica e significativa. Eu quero ensinar isso para o meu aluno porque ele vai conseguir alcançar tais objetivos, tais elementos. Então, o currículo ele não é estático. O currículo ele não é neutro. Ele vai sempre ser modificado e ele sempre vai buscar o quê? Estar inserido num contexto cultural, social, político e histórico. Com isso, uma lista neutra de conteúdos a serem transmitidos. Acabei de falar, ele não é neutro. O currículo não é neutro. Uma construção cultural, social e política, olha aqui o que nós falamos. Nós acrescentamos histórica, porque está tudo junto. Um roteiro fixo, não, ele pode sempre mudar a todo momento. Um conjunto de disciplinas isoladas, estanques, isoladas, estagnadas, não, as disciplinas têm que estar juntas, e elas não estão estagnadas, elas estão em movimento constante. O currículo, ele está em movimento constante. Alternativa B, uma construção cultural, social e política. Ainda nessa perspectiva de currículo, vamos pensar um pouquinho na perspectiva multicultural. O que a perspectiva multicultural busca com o currículo? Se é multicultural, ela vai buscar ignorar a cultura? Olha a palavra, ignorar a diversidade cultural? Não. Valorizar apenas a cultura dominante? Então, nós estamos em Catanduva, vamos construir um currículo e vou valorizar somente a cultura de Catanduva? E os meus alunos que vêm de cidades vizinhas? E meus alunos que vêm de estados que não é o nosso? Então, eu vou... Ó, a palavra redundante também. Apenas a cultura dominante? Não. Reconhecer e problematizar as diferentes culturas presentes no espaço escolar? Ótimo. Vamos ver a próxima. Neutralizar as diferenças culturais para evitar conflitos. Eu vou fingir que não tem diferença cultural. Eu vou neutralizar. Olha, na nossa escola não temos diferenças culturais, não temos problemas, tá tudo bem. Não, isso não existe. Eu preciso mostrar a minha realidade cultural. Então, nessa perspectiva de multiculturas, de muitas culturas, o currículo busca, sim, enxergar as diferenças, problematizar essas diferenças e busca resolver, eliminar essas diferenças culturais aí. Essa é a resposta correta. Vamos agora, mudar de livro novamente. Na concepção de José Moran, educação híbrida. Olha que legal, nós tínhamos um livro segunda-feira que falava de educação híbrida. O online mais o presencial. Esse é o híbrido. Ela caracteriza-se por uso exclusivo de tecnologias digitais em sala de aula. Que lindo, nós precisamos muito usar a tecnologia digital em sala de aula. Mas isso é parte da educação híbrida? É isso que a educação híbrida fala? Combinação de práticas presenciais e virtuais. Acabamos de colocar ali em cima, né? Online e presencial. Presenciais e virtuais, com foco na personalização. Pode ser? Retomada do ensino tradicional expositivo. Nós sabemos que nenhum autor vai defender isso. Ah, mas eu faço isso na minha sala de aula. Não, nós estamos falando do autor.
E nenhum autor vai defender hoje, 2025, um ensino tradicional expositivo. Ensino exclusivamente, a palavra redundante, exclusivamente à distância. Não. Educação híbrida é online e presencial ao mesmo tempo, né? Com aulas online, com aulas com aulas online, com aulas presenciais acontecendo ali. Então, resposta correta, B. Combinação de práticas presenciais e virtuais com foco na personalização. Ainda sobre educação híbrida, quais os principais benefícios? É ótimo, né? A pandemia viveu com educação híbrida. E como que nós colocamos os benefícios que essa educação híbrida nos traz? Vamos pensar? Padronização dos métodos de ensino, isolamento do aluno em plataformas digitais, flexibilização de tempos, espaços e percursos de aprendizagem, redução do papel do professor a mero espectador. Não, professor não é mero espectador. Professor é mediador, sempre. Todos os autores vão trazer isso. Professor é mediador, sempre. Vou padronizar, todo mundo vai ensinar do mesmo jeito? Não. Eu vou isolar o meu aluno? Esse é o objetivo de uma educação hoje, no 2025? Não, jamais. A educação híbrida vai trazer para o meu universo o online e o presencial, e é com isso eu vou flexibilizar tempos, espaços e percursos de aprendizagem. O que ele fala? Que um benefício central, importantíssimo da educação híbrida é possibilitar que cada aluno aprenda no seu ritmo. Nós estamos fazendo uma educação próxima a isso. Nós não temos os nossos encontros presenciais, mas aqui dentro do nosso grupo, quem não pode assistir a aula agora, pode assistir a aula mais tarde, pode assistir a aula amanhã, e todo mundo pode rever essa aula em qualquer momento. Tá? Todo mundo, cada aluno, aprende no seu ritmo. E com isso, nós vamos explorar diferentes contextos e diferentes ferramentas. Um aluno que vai assistir essa aula depois, mais tarde, ele pode, juntamente com a aula, escutando, eu vou trazendo outras ferramentas de ensino, escutando a aula. Lembra que eu falei para vocês, acho que foi semana passada, prepara lápis, marca-texto, caneta colorida, material impresso. Por quê? São as ferramentas dentro de vários contextos. Antônio Zabala, vamos mudar agora. Nossa, é um errinho aqui de digitação, mas me perdoe. Vamos mudar novamente de livro. Ele fala sobre ensinar. Para Zabala, ensinar, não, vamos lembrar, não é transmitir conteúdos prontos. E mais, prontos e acabados. Não. Para esse autor, ensinar é muito mais que isso. É criar condições para que o aluno vá construindo seu próprio conhecimento. O professor está ali mediando, criando situações, criando meios, mecanismos para esse conhecimento ser alcançado. Então, ensinar para esse autor não é transmitir conteúdos prontos e imutáveis, acabados. Não. Ensinar é criar condições, aqui é a alternativa B, criar condições para que os alunos construam significados, para que os alunos construam o seu conhecimento. É focar apenas na memorização? Olha aqui, apenas não. É substituir a ação do aluno pela ação do professor? Não. Essa substituição nunca vai acontecer. O professor sempre vai estar ali mediando. Mudando, questão 10. Ainda dentro desse contexto do ensinar. Para ensinar com sucesso, o autor propõe para nós uma sequência didática. Se eu seguir a sequência didática, eu tenho uma aprendizagem de sucesso e o meu aluno alcança o total conhecimento. Então, para ele, o que Zabala se refere em relação a isso?
que a sequência didática ela é um conjunto de planejamentos, um conjunto de atividades que vai levar para uma aprendizagem contextualizada e significativa. Eu, na realidade, vou conectar teoria e prática. Podemos colocar aqui. Teoria mais prática. É isso que vai acontecer na sequência didática desse autor. Então, para ele, a sequência didática é uma sequência de avaliações classificatórias. Esses autores não querem classificar. Esses autores querem o sucesso da educação. Um planejamento organizado de atividades interrelacionadas que visam aprendizagens significativas. Acabamos de falar isso. Teoria mais prática, com uma sequência planejada de atividades, leva ao sucesso. É uma sequência didática. Um conjunto de exercícios desconectos, descontextualizados. Hoje eu estou ensinando para vocês o descobrimento do Brasil. Falei, agora vamos pegar as atividades e vamos fazer a dízima periódica. Está em contexto diferente, está com conteúdos diferentes, a aprendizagem não vai ser significativa e não me mostra uma sequência didática. Um conjunto de exercícios, acabei de ler, desculpa, uma grade fixa que deve ser seguidas sem adaptações. Hoje, 2025, a gente não adapta nada. A mudança pode acontecer a qualquer momento. E nós precisamos estar prontos para uma mudança dentro da sala de aula e usar os acontecimentos a nosso favor. Posso chegar lá com uma aula toda planejada, toda sequencial, e, de repente, uma borboleta passa. E toda a minha sala de aula foca na borboleta. Não só aquele que tem TDAH, mas todos. Porque ela é colorida, ela é bonita, ela chamou atenção e ela continua dentro da sala de aula. Para que eu vou insistir numa coisa que eu sei que não vai dar certo? Vamos mudar rapidamente as adaptações. Vamos mudar ali, mas vamos manter uma sequência usando aquele momento que aconteceu. Então, temos que sim ter adaptações. Assim como adaptar a minha aula, o meu material, a minha avaliação para aquele meu aluno que necessita de adaptações. Eu não consigo cobrar se eu não auxiliá-lo. Por isso que nós somos os mediadores do conhecimento. Mas, dentro do livro, sequência didática é um planejamento organizado de atividades interrelacionadas que visam aprendizagens significativas. Ou seja, teoria mais prática. Um conjunto planejado de atividades. E isso vai levar à aprendizagem. Mudando o livro. Vamos falar agora do trabalho do professor. Lembra que nós falamos agora há pouco que todos os livros da segunda-feira falavam, viam, enxergavam o professor como mediador do conhecimento. Mas esse trabalho do professor na educação infantil deve priorizar o quê? Então, nós estamos falando do professor na educação infantil e qual é a priorização dele? Cumprir rigorosamente apostilas, rotina como espaço de aprendizagem significativas e interações, preparação antecipada de provas na educação infantil, antecipação da alfabetização em detrimento do brincar. Ah, mas eu com a minha turminha do maternal, desculpa, com a minha turminha do pré-1, do pré-2, eu já estou alfabetizando todos. Vai sair do pré-2 todos alfabetizados, sabendo babebi bobu. Não estou falando da minha realidade da sala de aula. Estamos falando que o autor fala. E nenhum autor vai querer que você antecipa a alfabetização. Nenhum autor vai querer que você antecipa a alfabetização. Porque a criança, ela precisa brincar. Mas o brincar com intencionalidade. Lembra lá da primeira aula? Sempre o brincar tem que ter intencionalidade. Atrás do brincar sempre tem uma aprendizagem efetiva. E nesse livro, a rotina, ela deve ser aproveitada com espaços pedagógicos, onde eu vou integrar brincadeira
cuidados e aprendizagens. É o brincar, o cuidar e o aprender. Isso através do quê? Da rotina. A partir do momento que eu crio um espaço de aprendizagem significativos, com muitas interações todos os dias, numa rotina, eu faço com que essa criança aprenda, avance. Esse deve ser a priorização do trabalho do professor na educação infantil. Ainda sobre o papel deste professor na educação infantil. Eu estou na educação infantil. O que envolve ser professor na educação infantil? O que é ser professor na educação infantil? Professor da educação infantil é aquele que vai articular, vai mesclar. Eu já acabei de falar na questão 11. O cuidar, o brincar e o aprender. Cuidados, brincadeiras, aprendizagens. E com isso, ele vai promover o desenvolvimento por inteiro, o desenvolvimento integral da criança. Então, ou seja, planejar situações que articulem cuidado, brincadeira e aprendizagem. Próximo. Novas diretrizes para a educação infantil. E aí voltamos a falar do currículo. Não é desconecto do que o autor falou do currículo também. Está junto, as ideias estão próximas. O currículo, né, nessa gama do salto para futuro, assim como no autor, o currículo dentro da educação infantil, ele deve ser estruturado, logicamente, em torno dos campos de experiência, aí uma ligação muito forte com a BNCC, e quando eu articulo dentro desses campos de experiência, eu estou articulando a aprendizagem do meu aluno com o desenvolvimento do que esse aluno vive. Eu preciso valorizar também o que ele está trazendo para mim. Então, segundo as novas diretrizes para a educação infantil, o currículo deve ser o quê? Organizado sempre a partir do campo de experiência, que é a BNCC que traz. Eu não vou usar uma cópia. Eu não vou usar uma cópia do ensino fundamental. Não vou usar um padrão. Não. Muito menos conteúdos escolares formais. Carol, desculpa te interromper. A Edna está tentando entrar e não está conseguindo. Eu acabei de aceitar ela. Ela mandou mensagem para mim agora que ela para pedir para você liberar. Então, acho que é o celular dela que não está entrando. Era só um minutinho, deixa eu ver pelo Obrigada, computador. desculpa. Nada, acha? Espera aí. Gente, só um minutinho, então. Vamos ver se com o e-mail ela consegue entrar. Porque, como eu falei, eu estou ficando com o celular do lado, porque aí eu estou aceitando todo mundo. Eu vi que ela entrou e eu aceitei. Eu avisei a ela que você já tinha liberado. Agora continua a aula. Se ela não conseguir, ela me manda mais mensagem, eu te aviso. Eu pedi para ela no grupo, qualquer coisa, me mandar o e-mail dela. Aí eu vou voltar para a aula. Se caso ela mandar, aí você me chama aqui, porque quando eu volto para a aula, eu não vejo o WhatsApp. Tá, Bom? combinado. Mas eu estou vendo, ó. Eu estou com o celular aqui, que aí eu vou autorizando aqui sempre pelo celular. Combinado. Então, vamos para a questão 14. Um dos princípios
das diretrizes da educação infantil. Para que serve a educação infantil? Qual o objetivo da educação infantil, então? Um dos princípios é sempre o quê? Reconhecer a criança como centro, o protagonista, e ele sendo protagonista do seu aprendizado, da sua aprendizagem, do seu aprender, eu vou respeitar seus direitos e vou dar para ele a abertura para ele conquistar esse aprendizado. Então, em outras palavras, reconhecer a criança, então eu vou enxergar a criança como um sujeito que tem direitos, deveres. Se ele é um sujeito que tem direitos e deveres, ele é um sujeito que faz parte da história. Então, dentro das diretrizes, olha lá, ela vai tentar entrar de novo. Dentro das diretrizes, nós temos que a criança, ela é protagonista de sua aprendizagem. Ah, mas o professor é importante? Lógico, só que ele é o quê? Mediador. Ele não é o único detentor do conhecimento. Quantas crianças que chegam para nós com uma riqueza cultural muito grande? E quantas crianças chegam para nós sem conhecimento nenhum? Então, nós precisamos enxergar a criança como ela está ali para aprender, para acrescentar para nós, para a sala de aula e para ela mesma. Questão 15. Vamos mudar agora. Nós vamos falar do diálogo, da conversa que existe entre o ensino e a aprendizagem. Ensino e aprendizagem caminham juntos. Segundo a autora. Peraí. Acho que ela não está conseguindo entrar mesmo, gente. Segundo a autora, o diálogo, a conversa entre ensino e aprendizagem implica o quê? Acho que ela entrou, né? Edna, você está aí? Tá, agora a Edna está aí. Que bom. Tô sim, agora deu certo. Obrigada. Que bom, então. O diálogo, a conversa entre ensino e aprendizagem implica em quê? Em reconhecer, em enxergar o quê? Que existe sim uma conversa, um diálogo entre esses pares, sempre considerando o aluno como o agente ativo. Ele não vai só receber, ele não é só passivo. Não, ele está agindo, ele é o sujeito ativo dessa interação. E ele que vai construir os seus significados juntamente com a mediação do professor. Então, segundo a autora, o diálogo, a conversa entre o ensino e a aprendizagem busca enxergar o aluno como um passivo no processo? Não. Busca reconhecer o ensino como mecânico, só transmitindo conhecimento? Não. Busca separar? Jamais. Ambos caminham juntos. Essa conversa entre ensino e aprendizado vai reconhecer que essa aprendizagem ela é construída pela criança, pelo aluno, que é o sujeito ativo do processo. Ele que vai interagir com o ensino. E o professor sempre mediando essa aprendizagem. Mas nós temos um erro no processo de ensino-aprendizagem. E qual o papel do erro nesse processo? Eu vou ignorar esse erro porque o erro acontece. O aluno volta. O aluno está ali para construir essa interação entre ensino e aprendizagem. E o que a gente faz quando ele comete o erro? Eu vou punir ele vai enxergar aquele erro como um obstáculo que eu nunca vou conseguir passar? Eu vou simplesmente fingir que nada aconteceu? Não. O erro é importantíssimo. E fazer com que o meu aluno enxergue o seu erro e melhore com o seu erro é mais importante ainda. Então, o erro ele tem que ser visto como uma oportunidade, onde eu vou refletir sobre a aprendizagem. Não é falha, não é punitivo, não. Ela tem que ser uma oportunidade.
Logicamente, com o erro constante, nós temos que ter uma observação mais fixa, mais atenta. Mas o erro acontece. E quando o erro acontece, eu tenho que usá-lo como oportunidade para repensar a aprendizagem. Então, o erro, algo a ser punido rigorosamente? Não. Um obstáculo sem valor pedagógico? Não. Um indicador importante do processo de construção do conhecimento? Sim. Um desvio que deve ser eliminado pela repetição? Não. E quando a gente fala de trabalho de projetos, o que a gente tem que favorecer? O trabalho, nós já falamos agora, o trabalho por projetos, ele permite que conteúdos de diferentes áreas sejam articulados, interdisciplinaridade. Ele vai favorecer aprendizagens significativas e contextualizadas. Então, o trabalho por projetos sempre lembra da interdisciplinaridade, fazendo com que o quê? Que eu integre as áreas de conhecimento, as diferentes áreas do conhecimento. Vamos lembrar, educação híbrida, online, mas presencial. É uma tecnologia que nós temos que usar, mas que deve apoiar o processo de aprendizagem. Não vai substituir o professor, não vai ser padronizado como métodos, mas como ferramenta de apoio para enriquecer as aprendizagens. O currículo na perspectiva crítica. Falamos algo parecido ali em cima nas questões. Ele deve olhar, ele deve visar sempre a inclusão de cultura e também inclusão social. Vai superar qualquer visão neutra ou qualquer visão dominante. O currículo está ali para integrar todos os alunos. Então, o currículo, ele deve o quê? Promover justiça social, diversidade e diálogo entre os saberes. O currículo não vai reforçar conteúdos eurocêntricos, não vai ser técnico, não vai ignorar práticas culturais locais. E para a gente finalizar essa primeira parte, a avaliação na educação infantil, sempre com um olhar sensível, sempre com um olhar atento, nunca classificatória, nunca punitiva. Ela vai exigir um acompanhamento contínuo, através de registros, de relatórios, e eu vou refletir sobre o desenvolvimento daquela criança. Lógico que eu vou considerar a singularidade dessa criança e, através disso, eu vou elaborando, relatórios através das observações. Só que a alternativa A, elaborar relatórios padronizados sem considerar a individualidade? Não. Focar apenas no rendimento escolar? Não. Classificar os alunos, educação infantil não classifica. Ela só observa, registra, reflete sobre a aprendizagem da criança. Certo? Vamos fazer agora algumas questões da prova mesmo. Nós pegamos aqui, que eu mandei lá no grupo para vocês, o processo seletivo para professor 1, que aconteceu em 2021. E eu falo para vocês, nós conseguimos entender as provas do IBAN, nós conseguimos resolver, porque é uma prova mais complexa, porque vai e volta, e as respostas são bem pontuais, quanto mais provas a gente fizer. Então, vamos lá. Questão 11. Vamos lá na questão 11 dos conhecimentos. E no caso aqui, não é exatamente questões de autores que estão no nosso edital desse ano. É uma prova de 2021 que a gente está pegando agora para entender como que é as provas do IBAN. Isso é importante também, principalmente para quem nunca prestou.
Para quem já está acostumado com o IBAN, já sabe a pegada que é o IBAN, mas nunca é demais. É sempre importante a gente rever, tá? Então, nós temos aí, na questão número 11, Nilo Peçanha nos ensina que Henri Vallon, então nós estamos falando de um autor que está citando um teórico pedagógico. Foi um dos primeiros a levar para dentro da sala de aula não só o corpo, mas também as emoções das crianças. O autor acrescenta ainda que o teórico fundamentou suas ideias em 4 elementos básicos, que se comunicam o tempo todo. Quais são esses elementos que vão se comunicar o tempo todo quando nós estamos falando de emoções? Carol, nós não lemos esse livro, não está no nosso edital, nós não lembramos, mas vamos pensar. Olha quão importante é a gente tirar as palavras-chave da pergunta. Eu consegui enxergar o autor, consegui enxergar o teórico. Teórico pedagógico, nós temos que saber. Eu mandei para vocês um vídeo sobre teóricos pedagógicos. Básico da pedagogia, a gente tem que engolir aqueles teóricos lá. Mas vamos pensar. Emoções. Nós precisamos encontrar, então, nas alternativas, 4 emoções. Ou 4 elementos que geram emoções. Vamos pensar? Formação pessoal, formação social, conhecimento do mundo e autonomia. Pensando nesse, se eu pensar em formação pessoal, eu como pessoa, vai gerar emoções dentro de mim. Formação social, eu como pessoa dentro da sociedade, pode gerar emoções dentro de mim. Eu conhecer o mundo, eu ter autonomia, vai gerar sentimentos dentro de mim? Será que faz parte dos elementos básicos? Ah, mas se acontecer tal coisa no mundo, eu fico sabendo e eu posso gostar ou não posso não gostar. Calma, a gente tem que pensar. Vamos ver as outras. A afetividade é uma emoção. Movimento, inteligência e formação do eu como pessoa. Formar eu como pessoa é uma emoção. C, identidade, a palavra autonomia de novo, autonomia, aprendizagens significativas e conhecimentos prévios. Isso aqui não tem nada a ver com emoção, isso aqui é conhecimento, é aprendizagem, é como o aluno vai aprender. Então, esse aqui eu já sei que não é. Não é, ó, estou riscando porque não é. Formação social da mente, autonomia, a palavra autonomia novamente. Conhecimento do mundo e domínio da linguagem. Domínio da linguagem não pode ser um elemento básico para criar emoção. Nós estamos falando de educação infantil. Eu preciso sempre na educação infantil partir da proximidade para com a minha criança. Cuidar, brincar, educar. Então, resposta correta é a B. Afetividade, movimento, inteligência. Brincar, cuidar e educar. Aprender. Campos de experiência, BNCC. Então, nós estamos em campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC. Eu estou falando do direito de brincar. Vamos ver quais são corretas ou incorretas. As questões que o IBAN mais amam, né? O brincar se dará em diferentes espaços devidamente controlados, com parceiros preferencialmente da mesma faixa etária. Lembra que eu falei das palavras?
abrangentes, preferencialmente, eu vou levar para o parque hoje só criança de 4 anos. Elas não podem, em hipótese alguma, se misturar com as crianças de 5 anos. É assim que nós vamos fazer? É assim que é o direito de brincar da criança? E a socialização que essa criança tem que ter? Então, essa a gente já sabe que está errada. Se eu sei que uma está errada, eu já elimino a alternativa A. Tá? Então, vamos lá. A participação e as transformações introduzidas pelas crianças, pelas brincadeiras. Oh, meu Deus, vamos voltar. A participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras devem ser valorizadas. Então, a criança trouxe participação, a criança trouxe informação, ela transformou a brincadeira. Eu vou valorizar isso ou não? A criança participar, ok. Agora, transformar a brincadeira que eu conduzi ela para gerar um aprendizado, não, isso está errado. Parece que estaria certa, mas isso está errado. Lembra que ela pode participar, ela pode trazer a vivência dela, só que se eu criei uma brincadeira, e lembra que sempre é intencional, sempre tem um motivo atrás do brincar para aprender. Então, ela não pode transformar aquela brincadeira que eu trouxe para ela aprender. Participar com isso, aqui, se eu já sei que essa daqui está errada, aqui, apenas uma alternativa incorreta. Não, já são 2 incorretas. A participação e as transformações introduzidas nas brincadeiras devem ter em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Em resumo, a brincadeira favorece a imaginação. E eu faço com isso que a criança participe, transforme e acrescente. Resposta correta. Eu sei, então, que uma está correta. Todas estão incorretas? Não. Apenas uma afirmativa está correta. Prova do IBAN. Oi, pode falar. A B, tá. A participação e as transformações introduzidas pelas crianças está errada. Agora, também está igual a participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras. Tá igual o começo. Sim. Só que aqui eu estou falando que eu só estou valorizando, legal, você trouxe essa informação de casa. Tudo bem, beleza. E ficou nisso. Ela vai participar, ela vai transformar, só que eu não acrescentei nada em relação a isso. Agora, quando ela participa, quando ela transforma, quando eu uso tudo isso para desenvolver a criança, eu uso aquilo que ela trouxe para mim, para criar o desenvolvimento, para criar o conhecimento ali dentro da turma, aí eu estou valorizando e estou usando. Aqui, no caso, está falando que ela só está sendo valorizada. Não, olha de baixo, elas começam iguaizinhas. Sim. Pelas crianças, na brincadeira, devem ter em vista o estímulo, a sua imaginação, as experiências, tudo. Então, eu estou usando tudo para acrescentar a aprendizagem, o aprender. No item 2, eu só estou valorizando, que é aquilo que nós, professoras, eu estou falando para vocês agora como professora de sala de aula. Muitas crianças trazem coisas para nós e a gente só olha e fala, legal. Agora, quando eu apresento uma brincadeira e a criança vai modificando aquela brincadeira e eu vou alimentando aquilo, eu vou valorizando a imaginação dela, eu vou
favorecendo a participação dela dentro do grupo e envolvendo todo mundo, eu só estou acrescentando para o educar, para o aprender. Ali no item 2, eu só estou valorizando. O eu só valorizar, eu só estou olhando e que legal. Essa é a grande dificuldade do IBAN. Ela trouxe duas muito iguais, muito próximas. Eu erraria isso. Hã? E eu erraria isso. Não só você. Eu também. Se a gente lê de primeira, a gente também fica assim, peraí, como assim? Mas as duas são iguais. Pois é. Tá? Por isso que eu costumo falar, Edna, que nunca é demais a gente usar muito rabisco nas provas. E se a gente pegar, vocês têm aí 15 dias praticamente, um pouquinho menos, pegar essas provas do IBAN e ir rabiscando mesmo, deixá-las bem feias, rabiscadas, para encontrar essas coisas, igual a gente encontrou nessa questão número 12, é onde a gente vai entendendo as pegadinhas do IBAN e a gente para de cair nas pegadinhas dele. Verdade. Tá? Vamos fazer mais uma. Essa eu não posso fazer, já está marcada. Vamos pular. Agora tem várias que eu tentei apagar, mas não está dando, né? Mas vamos fazer sim e encontrar o erro. Não tem problema. Vamos Aí fazer você sim. explica para a gente o que o IBAN faz a gente errar. Sim, vamos lá. De acordo com o documento do MEC, campos de experiência, efetivando direitos e aprendizagens na educação infantil, o arranjo curricular por campos de experiência permite, entre outras coisas, a organização de práticas abertas às iniciativas, desejos e formas próprias de agir das crianças, que são mediadas pelas professoras. Vamos parar aí. Vamos começar. Então, nós estamos falando do campos de experiência, direitos e aprendizagem, e principalmente... Opa, não era para ter feito isso. E principalmente educação infantil. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não vai apagar. Educação infantil, que é o nosso foco. Ele está falando que o currículo, quando eu uso o campo de experiência, eu tenho que permitir muitas coisas. Mas dentro dessas coisas, eu tenho que permitir iniciativa, desejo e formas próprias de agir da criança. E o professor está mediando. Professor mediador. Então, vamos pensar que o currículo, o arranjo curricular, eu tenho por campos de experiências garantir que a criança faça alguma coisa. Dá meio em consonância com a questão número 12. Eu vou estar ali mediando a aprendizagem, mediando brincar, mediando cuidar, mediando educar, e a criança vai trazendo coisas para mim que vai acrescentando. E eu, como uma boa mediadora, vou pegando todos esses acréscimos da criança e somando efetivamente a aprendizagem. Então, de acordo com o documento do MEC, campo de experiência vai garantir que a criança tenha tempo para fazer coisas, tenha tempo para sentir experiências. Vamos começar, então, de baixo para cima, porque a gente já sabe que a A está correta. Definir o processo pedagógico como metas que são impostas à criança. Eu vou impor para a criança fazer isso? Estamos falando, olha lá aqui no começo, educação infantil. Só para mudar aqui. Educação infantil. Eu vou impor para a criança? Jamais. Eu vou negligenciar o significado que aquele processo tem na experiência infantil? Vamos falar agora como professora de sala de aula? Quantas vezes que a gente impõe para a criança fazer alguma coisa? Muitas. Quantas vezes que ela nos traz alguma experiência e eu finjo que nem estou vendo? Muitas vezes. Mas lembra que eu estou sempre falando. Hora de responder, visão de autor.
não visão de sala de aula. Então, visão de autor, eu não posso, no meu processo pedagógico, impor algo à criança e muito menos negligenciar o que ela está trazendo para mim. C. Acolher toda a postura pedagógica, incluindo as instruções, os materiais didáticos, as histórias, de rigidez e inflexibilidade. Oh, mas tá marcando tudo agora. Inflexibilidade. Não vai ser flexível. O currículo não é flexível, ele é impositivo. Eu fiz o currículo agora e pontou mais. Sempre tem flexibilidade no currículo. Lembra da historinha da borboleta? Passou, mudou minha aula inteira. Corroborar, ajudar, melhorar, juntar ali todo mundo junto, colaborar. A ideia de crianças como seres frágeis e incompetentes. E da infância como período de passividade, dependência. Olha a palavra debilidade. Eu vou enxergar um documento do MEC, vai trazer para nós. Ah, mas a criança, coitada, ela é tão pequenininha. Nossa, meu bebê do berçário 1 é tão frágil. Sala de aula, não. Autor, sim. Não pode. Documento do MEC não vai falar para a gente que a criança é frágil, muito menos que ela é incompetente. Resposta correta. Garantir a todas as crianças tempo para explorar as proposições que a professora faz, entender que elas precisam repetir essa mesma proposição outras vezes, de modo a não se apropriar de determinadas ações, mas também elaborar um sentido para a experiência viva. Ou seja, garantir à criança tempo para ela, tempo para explorar, atribuir sentido a tudo que ela está aprendendo. Vamos para mais uma? É conhecido como abordagem de Reggio Emília, o sistema municipal que criou um conjunto singular e inovador de suposições filosóficas, currículo e pedagogia, método de organização escolar e desenho de ambientes. Essa abordagem não está no nosso edital, mas, por curiosidade, é uma abordagem dentro da sala de aula, no qual nós vamos ensinar por ambientes. Essa é a abordagem de Reggio Emília. Então, hoje nós vamos aprender história, nós vamos para uma sala de aula com o universo histórico envolvido para envolver a criança naquela aprendizagem. Muitos anos atrás, nós tínhamos, né, no estado, algumas de vocês podem ter pego isso, as salas de aula ambiente. É bem próximo. A abordagem de Reggio Emília mais atualizado, né, do século XXI, é próximo dessas salas ambiente. Mas vamos fazer só para tentar achar os peguinhas do IBAN. Lembra que eu falei para vocês, conhecimento nunca é demais. Essa abordagem, ela sempre vai ser adaptada a diferentes contextos, tá? Eu vou organizar a escola conforme eu preciso, ok? Então, isso que acontece nessa abordagem. É uma abordagem que surgiu na Itália, mas nós podemos usar em qualquer sala de aula nossa. Ah, mas a minha escola não usa, mas eu posso criar na minha sala de aula. Quantas vezes, principalmente professoras da educação infantil, quantas vezes a gente cria um ambiente diferente para introduzir algum assunto nas crianças? Principalmente educação infantil, que nós temos várias temáticas. Ah, como que eu vou trabalhar a alimentação saudável se eu não trouxer coisas para a criança vivenciar? Isso é uma abordagem de Reggio Emília. Isso é desenhar o ambiente para a criança aprender. Segundo essa abordagem, priorizar a expressão através de linguagem artística em detrimento de outras linguagens consideradas menos essenciais. Alguém vai considerar uma coisa melhor que a outra na educação? Não. Quando nós estamos falando de crianças pequenas, tudo é importante, tudo é essencial. Então, lembre-se e olhem para as palavras abundantes, redundantes.
Embora tenha ocorrido em um contexto de elite, na região de Emília-Romagna, no nordeste da Itália, as experiências podem e devem ser adaptadas a realidades diversas. Olha que legal, aconteceu lá na Itália. Eu posso fazer na minha sala de aula? Lógico que eu posso. C. Incentiva o desenvolvimento intelectual das crianças por meio de um foco sistemático sobre a representação simbólica. Incentiva o desenvolvimento intelectual das crianças. Lógico, as crianças aprendem muito. Por meio de um foco sistemático, aquilo que eu quero que ela aprenda, só aquilo que ela vai aprender. Sistematizado? Não. A criança, principalmente a criança pequena, educação infantil, ela tem que ter o mundo ao redor dela. Todo o conceito. E eu, professor, estou mediando tudo isso. Não tem uma sistematização errada. Vou colocar aqui. Errada e errada. Esse X é do errado, tá bom, gente? Ó, vou colocar até mais para cá. Assim como todo sistema surgiu a partir de estudos realizados por especialistas, pedagogos, neurologistas e psicólogos. Olha, essa prova aqui é marcada errada. Isso aqui não é correto. Assim como todo sistema ele surge desse estudo total, eu junto pedagogo, neurologista e psicólogo para criar um sistema de ensino. Ah, mas o de Emília foi criado assim. Mas a alternativa está falando todo o sistema. Todos os sistemas que nós temos, a gente juntou todos os especialistas para criar ele? Não. Vocês, como pedagogas, quantas vezes vocês foram ouvidas para entender o que realmente é importante no sistema de ensino-aprendizagem? Eu nunca, né? Então, a resposta correta é o item B. Ah, de novo. Desculpa, gente. É alguma coisa do PDF aqui. A resposta correta é o item B. Embora tenha ocorrido lá na Itália, eu posso e devo adaptar em qualquer realidade. Vamos ver se eu acho alguma mais próximo do que a gente está abordando. Olha aqui, vamos fazer essas duas aqui? Uma da BNCC, a 19, e uma logo em seguida da Constituição Federal, a 20. Qual alternativa apresenta uma das competências gerais da BNCC? Então, eu estou buscando competências gerais da BNCC. Vamos lá. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das artes, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Olha que lindo. Eu favoreci tudo. Eu usei tudo, não deixei ninguém de fora. Vamos ver de baixo. Uma das competências. Valorizar e utilizar os conhecimentos históricos construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, sem vinculações. Não vamos ter vínculo nenhum, nem política, nem ideológica, nem partidária. Que lindo! Ideologia é pensamento. Pensamento, sim, a gente tem que ter vínculo nos pensamentos. Político, concordo que não. Partidos políticos, menos ainda. Agora, ideologia, pensamento, não. Acha? Pensamento tem que estar junto com a gente. Então, essa daqui já era. Não pode ser essa. Valorizar a diversidade de saberes, ótimo. Vivências culturais, ótimo. E apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho, ótimo. E fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania.
e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Sendo vedada, não pode ter a promoção de crenças particulares nos espaços formais de ensino. Eu não posso fazer acontecer, mas eu não posso proibir que um aluno esteja lá utilizando algum adorno, por exemplo. Então, eu tenho que tomar cuidado. Parece que estaria certa. Eu não vou promover a crença particular nos espaços formais de ensino. Eu não posso ficar promovendo a crença, mas ela é particular. Se ela é particular, é da minha pessoa. Eu não posso chegar nele e falar, a partir de hoje você não é mais isso ou não é mais aquilo. Eu não posso deixar com que ele fique lá proliferando ideias. Isso não pode acontecer. Agora, quando eu falo particular, é ele, dentro do cabeça dele, dentro do coração dele. Eu não vou chegar para ele e falar, não pensa mais nisso. Isso eu não posso. Então, tá errada também. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar, ok? E para partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, ok? Em diferentes contextos, ok? E produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo, ok? Agora vamos lá, vamos encontrar o pega. Onde está o pega da questão do IBAN? A parece correta, a D parece correta. Conseguimos eliminar duas. E essa está muito escondido. Será que alguém consegue falar para mim onde está? Qual alternativa apresenta uma das competências gerais da BNCC comum da BNCC, Base Nacional Comum Curricular? Alguém quer tentar achar o erro? Estou dando um tempinho aí para vocês. Enquanto vocês estão tentando só encontrar o erro, tá, Gra, achei tua resposta aqui no chat. Você acha que é A, mas eu queria que vocês tentassem achar onde estaria o erro. Ou é A ou é a D, isso a gente tem certeza. Mas onde está o erro? Não estou conseguindo ver se alguém colocou alguma coisa no chat. Mas acho que não, né? Só estou respondendo uma das alunas. Bom, é uma que estava tentando entrar, mas não pôde também. Quando a gente remete BNCC, a gente tem que lembrar que existem 10 competências gerais dentro da BNCC, tá? A alternativa B, ela valoriza a competência geral número 1. Porém, quando a gente fala sem vinculações políticas, ideológicas e partidárias, aí anula, porque está errado. Isso a gente já tinha encontrado. Na alternativa C, é a valorização da competência 6, da competência 6 da BNCC. Mas quando eu falo vedada a promoção de crenças particulares, cria-se o erro. Isso a gente já tinha encontrado. Quando nós vamos, como a Gra falou, alternativa A, então vamos passar para a alternativa D. Como a gente falou
que utilizar, alternativa D, utilizar diferentes linguagens, expressar, partilhar, corresponde à competência 4 da BNCC. Enquanto a alternativa A corresponde à competência 2 da BNCC. E agora? A alternativa A, competência 2. A alternativa D, competência 4. Só que aqui está sem acréscimo nenhum de palavras, é a alternativa D. Porque a alternativa A, ela tem acréscimo. Quando eu falo resolução de problemas. E quando eu estou falando de resolução de problemas, não estaria errado, mas não está escrito isso na competência geral. Enquanto que a alternativa D é a mais correta, porque ela está idêntica com a BNCC, tá? Só por fato de curiosidade para vocês. Aí é para judiar, né? Muito. IBAN, né, Edna? IBAN. Questão número 20. Vamos falar, então, de Constituição Federal. Quando a gente fala de educação na Constituição Federal. Dá uma lidinha aí, vê se vocês conseguem fazer. Não vai pelo que está marcado aí, não, porque a gente já viu que as marcações estão erradas. É o material que eu baixei dos sites, é uma prova real do IBAN, mas ela está rabiscada, não desconsidera os rabiscos. Tentem ler aí. Enquanto vocês vão tentar, eu vou ler e depois a gente marca parte por parte. Assinale a alternativa que apresenta... Peraí, deixa eu marcar. Assinale a alternativa que apresenta o texto compatível, ó, o texto certinho com a Constituição Federal no tocante à educação. O poder público incumbir-se-á de assegurar um ambiente de ensino livre, de influências políticas, religiosas, morais, de ideologia de gênero, de orientação sexual, ou qualquer outro tema que entre em conflito com os valores e morais dos alunos, valores éticos e morais dos alunos. O ensino é livre, iniciativa privada, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação da qualidade pelo poder público, o não oferecimento de ensino religioso pelo poder público ou sua oferta irregular, imposta a responsabilidade da autoridade competente. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 0 aos 17 anos de idade e para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria. Não está tão difícil, não. Eu não consegui ver porque meu chat não está abrindo. Se alguém respondeu aí, se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Na alternativa A, o poder público incumbir-se-á de assegurar um ambiente de ensino livre. Até aqui não estou conseguindo ler, vou ler pelo celular. Um ambiente livre de influência política, religiosa, moral, de ideologia de gênero, de orientação sexual ou qualquer outro tema que entre em conflito com os valores éticos e morais dos alunos. Onde está o erro na alternativa A? Não, Carol, mas a Constituição fala em liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber. Tá, só que orientação sexual, ideologia de gênero, isso aqui a gente vê muito, muito hoje na nossa atualidade. Muito se fala, mas não está na legislação. B. O ensino é livre e a iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação pela qualidade do poder público. Aparentemente correto. C.
o não oferecimento do ensino religioso pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Lembra que lá na Constituição pode ter ensino religioso? Pode, mas ele é matrícula facultativa. Não se fala em responsabilidade de ninguém. É uma oferta que se tem e a matrícula é feita facultativa. Errada. D. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita. Ótimo, parabéns. Educação básica, sim. Ela é obrigatória, ela é gratuita. Continuando. Do 0 aos 17 anos de idade para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Sim, todo mundo que não teve acesso à idade própria vai ser garantido. Idade do 0 aos 17, é isso mesmo? É dever do Estado do 0 aos 17? Não. É dever do Estado dos 4 aos 17 anos. Antes dos 4 anos, ela não é obrigatória. Ela é direito, ela é dever, ela é ofertada. Educação infantil de 0 a 5 anos não é obrigatória. Tem-se a oferta. Mas educação básica obrigatória, que está escrito na alternativa, é a partir dos 4 anos de idade. Tá? Resposta correta, então, B de bola. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização, avaliação de qualidade pelo poder público. Mais especificamente no artigo 209 da Constituição Federal. Parei de marcar no PDF porque ele está dando erro, tá? Meninas, agora vamos conversar um pouquinho. Vou agradecer por enquanto até aqui a aula de hoje e vou estar finalizando a gravação.